vez, que eu acabei de colocar para gravar. A gente fez uma viagem no tempo aqui para entender como que essa história da área de dados começou, né, com o BI tradicional. E aí a gente identificou aqui a figura do analista de ETL, que é o cara equivalente à função de engenheiro atual. Aí eu contei para vocês também que esse analista de ETL, lá do BI tradicional, qual que era a missão dele, a responsabilidade num projeto de dados, né? Ele era responsável por entender e capturar dados das fontes através de processos e ferramentas de ETL, onde ele pegava essa base de dados lá na origem, geralmente num servidor de sistema qualquer, trazia esse dado para dentro da arquitetura de BI. E aí esse dado, ele sempre seguia essa arquitetura padrão aqui. O BI era sempre seguindo essa receitinha de bolo, que é, eu trago o dado para ODS, assim como ele está lá na origem, sem mexer, sem alterar o estado dele, fidedigno à origem. Depois ele transporta o dado para uma camada chamada de staging area, que aqui é o parquinho de diversão do analista de TL, porque aqui ele pode botar a mão no dado, alterar, criar coluna nova, fazer depara, limpar o dado, preparar o dado, todo o trabalho sujo, para finalmente pegar essas informações e gravar na terceira camada, que geralmente era uma camada chamada de data warehouse, onde os dados estariam todos unificados, ou seja, para fazer o relatório, para fazer um projeto, se ele estivesse lidando com 10 sistemas diferentes, 15, 2, isso tudo aqui na camada do Data Warehouse deveria estar tudo numa tabela, num modelo só, não mais fragmentado, né? Oh, mas os dados são sempre fragmentados quando a gente coleta? Sim, são sempre fragmentados por causa daquela história que a gente conversou, né? As empresas têm dezenas, às vezes centenas de sistemas, e a necessidade de dados é sempre cross, ela sempre atravessa, ela nunca é só de um silo, né? Ela sempre precisa de informações de várias bases de dados para poder compor uma informação mais completa. Então, por isso, o Data Warehouse vinha para resolver. Só que o Data Warehouse era um banco de dados tão grande, tão pesado, tão volumoso, que para atender necessidades específicas no final, era preciso resumir ele, pré-processar em visões específicas. E aí a gente finalizou, e essa é a camada dos datamarts. Então é interessante perceber o seguinte, né? A gente, olhando de fora, e é um conceito que continua hoje, o engenheiro, o analista de tele na época e o engenheiro hoje, ele precisa lidar com várias fontes de dados diferentes, porque as informações estão fragmentadas, certo? Nas suas origens. Ele lida com isso. Aí ele precisa ser capaz de tratar esse dado e organizar e juntar ele numa visão única, certo? É mais ou menos essa linha do que eu contei para vocês. Só que lá no final, ele acaba quebrando de novo esse todo em visões diferentes. Então, Datamart, por exemplo, divisão financeira. Datamart, por exemplo, divisão de RH, visão não sei do que. Aí cada um escolhe o que quer, e nessa escolha monta-se o Datamart específico para cada área. Então, esse é basicamente o fluxo. E aí eu contei para vocês também que... boa noite, Mirelle. Boa noite. Desculpa o atraso, gente. Eu atrasei no trabalho, Tudo atrasei bem, aqui. tudo bem. O importante é que você chegou. Boa noite, Antônio. E boa Boa noite para todo noite. mundo que chegou aí, eu Um não abraço vi. também. Larissa. Então, eu estou fazendo aqui uma breve recapitulação aqui do
que a gente viu ontem, que prepara a gente para o papo de hoje, então, né? Então vamos lá, antes da gente atravessar a ponte aqui e ir para o 2023, alguma dúvida disso aqui? Alguém tem alguma curiosidade, dúvida, pergunta sobre esse passado aqui não muito longínquo? Tá de boa? Então guarda aí, Tá de boa. guarda aí no arquivo de história de vocês, história de dados, tá? Então, beleza. Vamos então fazer a transição. Mas antes, acho que eu vou acrescentar um ponto aqui, aproveitando. Que eu falei ontem no finalzinho, que eu vou reforçar. Vai ser o nosso gancho. Lembra que a gente enterrou o BI tradicional? Que a gente falou isso aqui, por que isso aqui não perdurou, né? Por que ainda hoje não é assim? Porque na época, a gente tinha essas ferramentas aqui, ó, de banco de dados, que era bem engessadinho, e só dava para trabalhar com dados chamados estruturados. Dados estruturados. O que são dados estruturados? Quando você encontra um banco de dados na frente, organizadinho lá em tabelas, colunas e linhas. Beleza? Isso é banco de dados estruturado. Então, quando vocês tiverem uma experiência, vocês vão poder dizer o seguinte: olha, eu já trabalhei com dados estruturados. O que significa? Eu trabalhei lendo e manipulando dados de bancos de dados. Bancos são estruturados, tá bom? Só que tem uma conversa bonita nova aí, recente, não tão recente, que é dados não estruturados. O que são os dados não estruturados? É o que vem junto com a era do Big Data. Alguém pode me ajudar aí, dando um exemplo do que é dado não estruturado? Formato? São os não relacionais? Os não relacionais, Áudio, áudio, foto, vídeo, foto, isso aí. PDF, texto. É. Aí alguém mais abusado poderia até falar um banco de dados NoSQL, NoSQL. Já ouviram falar? NoSQL? Esse negócio veio... O que é essa desgrama, né? Bancos NoSQL. Ele mudou... É uma geração de bancos de dados diferente do padrão relacional. Eles inventaram um outro jeito de armazenar informação que é basicamente em forma de arquivos. Estruturado em forma de arquivos, não é tabela, coluna e linha igual que a gente está acostumado. Exemplo, MongoDB. É bem comum. Esse MongoDB surgiu principalmente com os apps que começaram a ser desenvolvidos com esses bancos por ser mais ágil o desenvolvimento. Aí eles começaram a usar ele porque é mais rápido para fazer a aplicação. Só que qual que é a contrapartida, a perda? O banco é mais rápido para fazer. Por outro lado, ele aceita qualquer coisa. Mais ou menos qualquer coisa. Significa que na hora que o usuário está inserindo alguma coisa lá no app, cadastrando, escrevendo, o sistema não vai reclamar se o cara escrever abobrinha num campo lá que não é para... A Larissa sentiu na pele essa situação aí e ela falou, é verdade o que você está falando. Então eu não menti sozinho aqui. NoSQL, beleza? NoSQL começa... Então o que eu queria dizer para vocês, que é bem legal de saber. A revolução, ela parte daqui, ó. Por que hoje em dia
não é mais comum fazer os trabalhos de BI desse jeito, né? A revolução, ela partiu daqui, por quê? Porque os buscadores de internet, lembra? Para eles era inviável armazenar a informação desse jeito tradicionalzão aqui. Aí eles criaram novas tecnologias de armazenamento, que são equivalentes a bancos de dados, mas não são bancos de dados. São basicamente arquivos. É um outro jeito de lidar. Então, o que aconteceu? Ela se deu por aqui, ó, né? Mudaram as fontes. Só que essa mudança de fontes, o que significou? Significou... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui é tempo real. Stack, Storage, Big Data. Vamos ver se vem alguma coisa. Imagens. Aqui tem umas coisinhas, vamos ver. Espera aí, a gente já chega lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um negocinho aqui. Parece legal. Olha lá, Big Data Technologies. Tem uma figurinha aqui bem... que a gente precisa. Criar imagem. Vou botar aqui, ó. Com a licença da Analytics Labs aqui, a gente vai usar o material deles, né? Então, olha o que os caras inventaram aqui, ó. No lugar de guardar a informação, que é storage, guardar em banco de dados, eles inventaram um monte de coisa diferente aqui, ó. Hadoop, já ouviram falar? Hadoop, Hive, Cassandra. Isso aqui é tudo tecnologia nova. Então, quando você hoje... começa por aí a revolução. Isso aqui começou a mudar. Vem o Big Data e traz isso aqui. No lugar dos bancos, esse storage aqui, ó. Esse resto aqui a gente não precisa olhar, tá? Só isso aqui mesmo, por enquanto, ó. Então, essa paçoca aqui, ó, que é azul com cinza e um verdinho, é a representação do storage da Microsoft. Antes, lá em cima, a SQL Server, Microsoft. Aqui embaixo, storage é outra coisa. É outro tipo de forma de armazenamento. Então, no passado, se você fosse um analista de ETL, você se deparava com um banco de dados relacional quando ia ler uma fonte. Hoje em dia, o engenheiro, fazendo o paralelo já, ele lida com SQL, porque nem todos os sistemas são Big Data, não mesmo, longe disso. Mas o mais moderno hoje é lidar com bases de cloud e com essas tecnologias aqui de armazenamento, tá? Não exatamente da fonte, mas a forma como você armazena dentro da arquitetura de Big Data. Então, vamos começar aqui. Lá a gente falou dos anos 90, aqui a gente vai montar a mesma sequência e vamos falar das funções de atualmente. Revolução, aqui eu vou colocar, ó, mais ou menos, é esse símbolo aqui, a partir de 2012. Isso que eu digo 2012, começou 2015. Começou, as empresas começaram a querer fazer, querer usar. Aí surgiu. Arquiteto de BI virou arquiteto Big Data. Olha, eu estou desmistificando muita coisa aqui vocês, hein? Isso aqui vale ouro, hein? Arquiteto BI, eu acho, pelo menos, né?
Arquiteto BI virou arquiteto Big Data. Por quê? Porque essa caixa aqui, ó, que o cara criava com ODS, Stage, DW, Data Marts, morreu. É outra coisa agora. Por isso mudou o nome da função do caboclinho aqui, tá? Analista de ETL virou o quê? Virou o quê? Vamos lá, galera. 1, 2, 3 e... Engenheiro de dados. Engenheiro de dados. Só estou tentando animar vocês aí nessa quarta-feira. Vocês estão meio cansados já, não estão? Esse treinamento intensivo aqui. Então vamos lá. Analista de ETL virou engenheiro de dados. O analista de BI, que era o cara que começava a fazer o trabalho dele a partir do DW e montava as visões e os relatórios, virou quem? Analista de DataVis. Mas eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. Esse analista funcional sumiu do mapa. Sei que alguma empresa tem ainda, mas não é muito comum, não. Analista de DataVis. Mas esse cara aqui, tem muita gente que chama de analista de dados. Beleza? Analista de dados é bem comum. Mas para ser mais específico e preciso, analista de DataVis. Só que não parou por aí. Lembra, ó, lá em cima a gente tinha só essas figuras aqui, ó. As mais técnicas, 3, né? Aí aqui, ó, surgiu mais gente. Surgiu o famoso cientista de dados. Deixa eu botar isso aqui. Vou ficar menos poluído aqui. O que mais? Alguém lembra de mais alguma função aí atual? Eu lembro. Engenheiro. Opa. Engenheiro de Machine Learning. Bonito demais. É uma lenda essa pessoa. Vou botar esse cara aqui, ó, também. Alguém tá dando falta de alguém? De alguma pessoinha? De alguma função? Ou que vocês ouviram falar? E, ó, aqui é o nosso ponto de partida. Aqui a gente vai ter clareza exatamente quem faz o que na área de dados hoje. Tá tudo aqui. Essa é a população profissional de dados. E esse aqui somos nós. Vou botar um roxo. Então, esse roxo aqui, ó, fazendo um paralelo de novo, né? Era esse cara aqui. Roxo nele. Beleza? Aí, vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Faltaria alguém que faz a governança, alguma coisa nesse sentido? Ah, que eu não, mas aí você chutou o pau da barraca. eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que pode ser isso, né? Tem que ter alguém para cuidar da segurança disso tudo? Toda razão. Aí a gente vai botar aqui o analista de governança de dados. Só que esse cara aqui Aí eu vou botar mais gente aqui, tá? Vou botar mais gente, porque a Fernanda me obrigou, tá?
eu vou botar mais gente. Só para piorar a situação. Analista de infraestrutura. Analista. Vou botar tudo na figura de analista aqui, porque analista de segurança da informação. Só que, quando a gente pensa na fabriquinha de fazer projetos de dados, na fabriquinha, essas funções aqui de baixo, ó, elas são de funções de suporte. Elas não participam dos projetos. Elas são de suporte, beleza? Então, existe? Putz, existe. Existe o analista de governança? Existe. Ele participa de uma demanda, de um projeto? Normalmente não. O cara de infra também não, o cara de segurança também não. Mas eles atuam como suporte. Então, eles que configuraram a segurança, eles é que vão conceder. Então, você, para fazer o trabalho de engenheiro, você vai provavelmente tocar o telefoninho do cara da segurança para pedir acesso a um ambiente. Você vai tocar o telefoninho do cara da infraestrutura quando não tiver com performance ou não tiver disponível, né? Então, a gente vai dividir em dois grupos aqui. As funções principais e as funções de suporte. E principais e as funções de suporte. Perguntas? Sem perguntas? Acho que a realidade, né, Marcos, infelizmente eu acho que no Brasil principalmente, não tem uma pessoa para cada uma dessas funções. Acaba que mistura, né? Uma pessoa pega várias funções. Sim. Quem que está falando? Desculpa, não está me aparecendo. Marcela. Marcela, você tem razão. Se a gente for pegar as 27, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu tenho um número na cabeça de 27 milhões de empresas no Brasil, no cadastro da Receita Federal. 2% das empresas devem ter uma pessoa para cada função, né? A Sim, maior parte é o que você falou. uma demanda de dados muito alta também para ter esse pessoal todo, né? Exatamente. Então é isso aí. Geralmente, nas empresas médias ou menores, tudo isso aqui vai estar nas costas de uma pessoa só. E às vezes não é incomum de tudo isso aqui estar nas costas de uma pessoa só também. Mas ó, cá entre nós não sai nada. Não sai nada. Aqui é aquela típica história de pato, né? Não voa direito, não nada direito, não corre direito. Faz tudo, mas não aprofunda em nada. Beleza. Então agora a gente vai para o segundo passo para desdobrar essa parada toda, para entender, assim como a gente fez lá no BI, o que cada função fazia quando dado um projeto, né? A gente vai pegar o mesmo projeto aqui, ó. Vamos pegar o mesmo projeto. Criar um relatório de indicadores financeiros. E botou aqui, ó. Pá. E aqui é a arquitetura Big Data. Aí eu vou só, para facilitar aqui, vou pegar a mesma arquitetura que nós desenhamos lá, só que eu vou pegar, na verdade, vou pegar emprestado aqui, mas é uma coisa diferente. As fontes continuam lá. Aqui, ó, nós vamos chamar de Data Lake. Lembra do DW? Lembra do Data Warehouse? Acabou. Acabou assim. Não é mais o repositório de dados principal da empresa, o DW.
Quando ela está no ambiente Big Data, é Data Lake. Beleza? Aí, ó, vamos tirar esse cara aqui. Não tem mais ETL. Não tem. Isso aqui eu vou... Eu vou até... Olha só que interessante isso aqui. Estão comigo? Estão comigo? Então, beleza. Tirar o ETL aqui. Vejam só como são as coisas, hein? Lembra que a ODS era Operational Data Store? Alguma coisa assim? Que é dado operacional, do jeito que está na origem? Lembra? Sim. Lembra do princípio dessa camada? Big Data, House Zone. Sabe como é que funciona a House Zone? Igualzinho a ODS. Dado original, sem mexer. Do jeito que está na origem. Vocês estão comigo e viram que só mudou o nome, né? Beleza. Staging. Mudou para Integration Zone. Tem muita coisa assim, né? Só muda de nome, né? É embalagem nova, mesmo, mas não é, aqui é diferente. É mais ou menos uma similaridade aqui. E Data Warehouse virou Business Area. Vou deixar só House Zone Integration Business. Camada Business. Tirar o área. Peraí. Um tapinha aqui. Aí, o que eu queria dizer para vocês, revelar para vocês. Isso aqui é uma revelação. Olha só. Ó, fica comigo agora, porque agora a gente vai entrar numa viagem muito louca, hein? As fontes são as mesmas, certo? O sistema de CRM da empresa, da nossa empresa aqui, o sistema SAP é o mesmo, não mudou em nada, beleza? É a mesma coisa. Agora, essa caixa aqui é nova. Isso aqui é novidade. Curiosamente, ela se divide na mesma quantidade até agora. E o princípio de cada camada é o mesmo. Então, ó, House Zone é a mesma coisa. Você tem dados originais. Integration, é um lugar para você tratar o dado. E lá no final, na camada Business, você entrega o dado com a mesma modelagem que se entregava no passado. Então, a camada Business é uma camada onde a informação precisa ser entregue do jeito que se fazia no velho BI. Só que eu vou contar um segredo agora para vocês. Lembra do ETL? Quem que faz essa parada? Quem que traz o dado para a House Zone? Agora, o engenheiro, certo? Somos nós. Vocês vão usar o quê? Ferramentas de ETL? Não. Vocês vão usar ferramentas novas de Big Data disponíveis na cloud. Sabe qual é a ferramenta? Eu vou citar nomes aqui de Microsoft, tá? Ferramentas Microsoft. Mas para cada ferramentinha dessa, tem uma equivalente na Amazon e uma equivalente no Google. E aí, quer ver? Tem uma coisa aqui que eu vou passar para vocês depois. Me dá só um segundinho. Ah, será que isso aqui? Peraí. Ah, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Estão vendo minha tela? Então, ó, isso aqui eu vou passar para vocês depois, tá?
Isso aqui, ó, são as ferramentas de cada um dos 3 players. Então, eu vou falar para vocês do Data Factory, no exemplo lá do nosso desenho, tá? Qual que é o equivalente na AWS? É o DataSync ou o Kinesis. Beleza? Então, eu vou procurar citar os nomes dessas ferramentas aqui, lá, de novo, no nosso desenho. Só que depois vocês vão ter isso aqui e vocês vão saber mais ou menos qual é o nome das ferramentas de todas as outras clouds. Beleza? Isso aqui também peguei emprestado. Internet. Espera aí, deixa eu voltar. Então, beleza. O que o cara vai usar? Ah, pô, espera aí. Melhor ainda. Tive uma ideia. Sensacional. Espera aí. Putz, só um segundinho. Ué, perdi o mesmo desenho que eu estava querendo usar. Aqui, achei. Então, vou pegar aqui ferramenta de captura. Novo. Aqui. Pronto. Olha o que o cara vai usar aqui, ó. Pá. Azure Data Factory. De novo, né? Se tiver usando a cloud Microsoft. Se tiver usando a cloud AWS, vai ser, como eu falei para vocês lá. Então, o engenheiro, ele precisa conhecer primeiro esse conjunto de ferramentas da cloud que ele vai trabalhar. Se ele trabalha com Microsoft, ele vai usar Azure Data Factory para fazer o quê? O equivalente ao que o analista lá do BI fazia com ETL. E aí, com esse Azure Data Factory, que é mamão com açúcar, porque você não tem nada de programado, vai lá, tudo caixinha, arrasta e solta, você vai dizer qual que é o sistema de origem, que vão dar acesso para você, você vai criar uma rotina nele que vai fazer a ingestão do dado. Então, se vocês quiserem apavorar na entrevista, vocês vão dizer o seguinte, ó, eu como engenheiro, eu faço ingestão de dados na camada raw primeiro. Você já ganhou 10 pontos. Beleza? Anota essa aí. Então, não é mais ETL, é ingestão de dados. Quando você pega os dados de uma fonte e traz para o Data Lake, no caso da Microsoft usando da Azure Data Factory, você faz ingestão do dado para a Hallzone. O que é ingestão do dado? Você criou uma rotininha que vai copiar os dados da origem para a primeira camada do Data Lake, do jeito que ele é. E agora eu vou ter que revelar uma outra coisa sensacional. Espera aí que eu vou abrir aqui eu estou meio empolgado, eu acho. E eu fechei de novo o arquivo. Espera aí que ele está na mão aqui, pronto. Vocês estão vendo minha tela aí de novo, né? Ferramenta de captura. Novo. Ó, eu vou pegar um outro carinha aqui, ó. E tá seguindo o fluxo, tá vendo, ó? Factory, jogou no Azure, Data Lake Storage. Vou apagar isso aqui e vou botar ele lá. Olha quem é a Hallzone, ó. Azure Data Lake Storage. Lembra no BI tradicional aqui, ó, era um banco SQL. Se o ambiente fosse SQL, o ambiente poderia ser Oracle. Mas no caso de um ambiente Microsoft, aqui era SQL. SQL era banco de dados. E aqui não. Azure Data Lake Storage é arquivo. Então, olha que fenômeno. Ao invés, olha, vou agora no passado e volto. Ao invés do analista de ETL, não,
ao invés do engenheiro ter que fazer o que fazia o analista de ETL, de criar uma ODS, criar uma réplica do banco, exatamente igual ao banco de origem, e fazer a transfusão do dado de um para o outro, imagina, ele criou o banco na ODS do DW, ele precisava criar isso para a informação migrar de um lugar para o outro. Aqui não. O SAP é um banco e o Data Factory gera na Houzone todos os dados em arquivos. Pá! Não é banco. Só que o dado vem estruturadinho. Cada tabela é um arquivo aqui ó, na Houzone. Não é fantástico? Fantástico, né? Por que é fantástico? Porque só nesse primeiro passo, o nível de esforço para trazer o dado já 100 vezes menor do que o de analista de ETL. Só que tem uma coisa aqui que aconteceu, um fenômeno. Vocês estão comigo ainda? Estão comigo, né? Com essa brincadeira do Big Data, a Microsoft veio pesado, porque ela imperava no passado. Então você tem produtos Microsoft, Azure Data Factory, mamão com açúcar, como eu falei para vocês, porque eles pegaram os mesmos produtos do ETL antigo e deram uma repaginada. E fizeram, por exemplo, o Data Factory, já tinha essa ferramenta no passado, antes da cloud, que chamava Integration Services, que fazia o ETL. Aí eles mudaram, adaptaram, se criou o Data Factory, mas já vinha, é um produto que derivou. Só isso a Microsoft. Só que o que aconteceu? Google e a AWS vieram com algumas ferramentas aqui completamente diferentes, onde o cara usa não tão mamão com açúcar, arrasta e solta, para criar uma rotina. É programação na veia. Muita programação. Para usar aqui, ó, Lambda, DataSync. Entram as linguagens. Linguagens de programação. Essas linguagens vocês vão fazer e vão experimentar com o Vinícius, que é o nosso super engenheiro, que vai estar com a gente aqui depois de mim, tá? Depois de mim vem o Vinícius para trazer essa dura realidade da programação para vocês. Mas podem ficar tranquilos, não precisa sofrer por antecedência, que a gente ainda tem uns dias para chegar lá. Então é importante entender o seguinte, ó, mais uma coisa para vocês detonarem na entrevista. Ó, trabalhar com Cloud Microsoft é muito mais produtivo, porque é menos programação. São ferramentas mais intuitivas. Por outro lado, é uma cloud mais cara, porque essas ferramentas são mais caras, você paga a Microsoft. Nas outras clouds tem muito software free, que você usa com programação e faz coisas parecidas. Então, essa é mais uma para deixar a recrutadora de boca aberta. Larissa. Então, eu só queria comentar, porque quando você começou a falar dessa ferramenta, eu fiquei, poxa, então eu fiz todo o processo de ETL no projeto que eu fiz, foi muito, tipo, até para pipeline, teve muita programação. Eu fiquei tipo, poxa, e por que quer dizer que eu fiz agora tudo do jeito tipo, mais difícil, mas agora eu entendi, que é por causa da cloud. É. Ah, sim. Quando o pessoal fala... aqui esse desenho aqui, ó, ele é um conjunto de ferramentas em cada cloud, né? Então a AWS tem todo esse conjunto aqui, Microsoft tem todo esse conjunto aqui, Google tem todo esse conjunto aqui. Você está usando o AWS, Larissa? A AWS eu estou fazendo bootcamp agora na Guild, só que a gente utilizou mais a da Google mesmo. Do Google, tá, entendi. O que tem acontecido aí, só já que você fez essa colocação, eu acho que vale falar.
Se alguém perguntar para vocês qual Google, qual Cloud é melhor para trabalhar com dados? Qual? AWS, Microsoft ou Google? Vamos falar um pouquinho disso? Só um pouquinho? Microsoft, Azure, ela saiu atrás nessa corrida. Então, se a gente voltar lá em 2015, Microsoft perdeu espaço no mercado. Na verdade, ela nem chegou nesse mercado primeiro. Quem chegou primeiro foi Google e AWS. Lembra que eu comentei com vocês que essa tecnologia foi desenvolvida no Google? Então, o Google Cloud já nasce com essas tecnologias. Ela vem com toda essa programação, que não é nada amigável, né? Comparado com o Microsoft. Aí veio a AWS arrebentando a boca do balão também. Então, no começo, lá atrás, era Cloud, AWS e Google na frente, e a Microsoft meio que perdendo espaço de mercado. E ainda assim, essas duas, Google e Amazon, elas ainda despertaram depois que surgiu a primeira, vamos dizer, a pioneira, a tecnologia pioneira foi o Hadoop. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar nisso. Quando se falava em Big Data lá em 2015, eu preciso de um servidor Hadoop, porque Hadoop era esse armazenamento storage com processamento distribuído, não era banco de dados convencional. Só que o Hadoop teve problemas no meio do caminho. E nessa, vem a Amazon, vem o Google e começaram a dominar o mercado. Só que passou um pouquinho de tempo, obviamente a Microsoft é um monstro, né? E obviamente não ia ficar assim. Aí ela correu atrás do prejuízo. Correu atrás do prejuízo, começou a entrar no mercado com uma estratégia comercial agressivíssima, ia em grandes empresas e oferecia o produto com grandes descontos e começou a invadir o mercado, retomar o espaço de mercado. Então, hoje, Azure, Microsoft Azure, que é a cloud Microsoft, ela está pau a pau, muita empresa está nela, né? Agora, as empresas que não querem gastar muito dinheiro, elas não vão para a Microsoft. As empresas que querem fazer a parada acontecer, mas elas não têm muita grana no bolso, o que elas fazem? Elas procuram ferramentas equivalentes, que geralmente são free, ferramentas sem custo de uso, e usam basicamente armazenamento lá nas clouds, né? É um pouco disso o panorama, tá? Então, só para botar uns alfinetes aí nesse panorama, usar cloud Microsoft, nós estamos falando de produtos robustos, maduros, hiper suporte, bastante usados no mercado, então comunidade grande, maior número de profissionais no mercado, tem mais pessoas que conhecem de Microsoft do que das outras, beleza? Então, quando alguém me pergunta, eu vou para qual cloud para montar meu ambiente de dados? Eu falo Microsoft primeiro. Por que eu falo isso? Primeiro, você vai ter mais facilidade para contratar profissionais, porque tem mais gente. Ainda assim, tem poucas pessoas, mas Microsoft tem mais do que Google e Amazon. Depois AWS, depois Google. Por que AWS e Google depois? Porque, além da questão dos profissionais, são empresas, basicamente, de cloud e não exatamente de dados. Então, eles não têm o know-how que a Microsoft tem. Então, deixa um pouco a desejar em termos de suporte. Quando você precisa de um suporte, é um pouco complicado. Por exemplo, para clientes que a gente tem que usam a AWS, tem uma área na AWS que chama Professional Services, que são consultores técnicos para ajudar no suporte. Putz, cada hora de trabalho desses caras é tipo R$2.000. Então é caríssimo, super difícil, tá? Então é um pouco do panorama. As três são equivalentes. Não tem diferença entre as três. As três entregam a mesma coisa.
Não dá para dizer o seguinte, olha, Google Cloud tem isso e Azure não tem, ou AWS não tem. Não. Então, na entrevista, se perguntarem para vocês qual é a melhor cloud, vocês vão arrebentar a boca do balão se vocês disserem, veja bem, elas são equivalentes. Todas entregam a mesma coisa. A diferença é que são especialidades profissionais que têm especialidade em uma e outra. Beleza? E essa conversa liga com a nossa história de engenharia, que é, você como engenheiro de dados, você tem duas opções de caminho. Ou você se torna um engenheiro de dados de uma das três clouds, beleza? Ou você não vai ser engenheiro de nenhuma, vai ser pato também, porque você não consegue especializar. É muita ferramenta e é muita particularidade, cada uma delas. Então, se você quer ser um engenheiro na sua vida, ser um engenheiro na sua vida, você tem essa decisão a tomar em algum momento, tá? Em algum momento, se você quiser seguir, você tem que escolher se você vai querer ser um engenheiro AWS, engenheiro Azure, engenheiro Google. Porque ó, se você for um engenheiro de uma, já vai ser um trabalhão para você aprofundar numa só. E aí eu vou dar uma dica para vocês nessa escolha, para vocês guardarem aí na manga. Putz, eu adoro programar, eu gosto de construir as coisas no código. Fazer negócio tela preta com aqueles códigos Matrix, aquela coisa meio louca, código. É disso que você gosta? Então, vai para a AWS, vai para Google, mais AWS, nessa linha Google também. Agora, eu quero resolver o mesmo problema, mas quero usar ferramentas mais visuais, mais intuitivas, mais produtivas, que não exige tanta programação. Eu faço as mesmas coisas de um jeito mais simples. Microsoft, sem dúvida. Beleza? Mas, Vocês... Oi? no geral, eu tenho a impressão que a Microsoft parece que, eu não sei se é por conta da familiaridade, porque parece que ela está no mercado desde que o mundo é mundo, pelo menos parece que tudo nela é mais aceitável, né? De bate-pronto você fala, qualquer coisa que você for mexer de diferente, dá a impressão que tudo é mais fácil de você assimilar. Eu não sei os colegas, mas eu tenho essa impressão. O Google, quando eu faço alguma coisa no Google, esqueci o nome agora. Google Sheets? Não, também, eu acho meio esquisito, mas no Google, eu estava fazendo... me fugiu o nome aí do Google, a ferramenta do Google. Mas dá a impressão que ele, não sei se travado é a palavra certa, mas parece que ele é meio amador, alguma coisa assim. Eu não sei se é a carinha dele, não sei. Dá a impressão que realmente a Microsoft ela é mais robusta mesmo. É isso aí, também acho. Minha opinião é a mesma. Ela dá essa, não sei, parece que ela te dá esse conforto de tudo, assim, tanto de visual quanto de UX, parece que ela em tudo é isso. Mas tem pessoas, Fernanda, por que eu falei isso para vocês agora há pouco, né? Tem pessoas, a impressão que eu tenho, que é um lance meio ideológico, sabe? Ideologia. Tem pessoas que têm uma ideologia assim, eu odeio Microsoft é, sei lá, é muito comercial, é para os fracos. Igual a perseguição. Eu gosto mesmo de programar raiz, que é fazer o mais difícil, mas é pura ideologia. É igual a perseguição do rock, que o rock morreu, que não sei o quê. Do tipo, por que eu vou arrastar e soltar se é fácil, se eu crio, aqui é programador raiz, eu vou lá criar no código, vou ser o criador da criatura. Tem muito dessa ideologia, muita gente, são os programadores raiz, assim. Mas o que essa pessoa pensa? Ela está preocupada com o objetivo de entrega de um projeto com a maior eficiência possível? Não. Ele está preocupado em ser feliz com programando raiz. Não está errado.
Mas, né, são duas realidades separadas. E, na realidade, quando você está fazendo um projeto numa empresa, importa do jeito que você está fazendo. Quanto mais rápido for, melhor. Quanto mais produtivo for, melhor. Então, tem esses dois lados da coisa aí. E agora vem a revelação final. Não o final, a próxima revelação. Madison. A minha dúvida seria a seguinte, por exemplo, se eu escolhesse a Azure, né? Usaria menos ou quase nada de terminal, por exemplo? Quase nada. Zero. Certo. É zero, Madison. Zero terminal. Quando o Madison fala terminal, todo mundo sabe que é? Aposto que não. Porque. Me fala aí se eu tiver errado, Madison. Quando ele fala terminal, é assim, ó, começar um trabalho de uma tela preta com Czinho piscando. Com um cursorzinho piscando. Não tem nada de arrasta e solta, não tem nem mouse. Até para apagar é ruim. Até para apagar é ruim. É. Leva meia hora para fazer o que o delete no teclado apagaria, né? O mouse, selecionar tudo. Então é bem legal saber disso. E aí vou contar para vocês um fenômeno que aconteceu aqui. Qual que é o fenômeno? Quando a gente olha para esses engenheiros de dados do mercado hoje, porque tem uma população aqui, certo? Quantos engenheiros de dados nós temos no Brasil hoje? Vou fazer uma seta aqui, ó. Nossa, que pergunta assim absurda, né? Ninguém nunca vai saber responder. Mas eu vou inventar um número. Vou inventar um número, que a gente tem aqui 5.500 engenheiros de dados, tá? Digamos que a gente tenha essa população de engenheiros de dados hoje no mercado brasileiro. Quem são essas pessoas? Quem são? De onde vêm? Né? Do que gostam? Essas pessoas, olha só, parte delas veio daqui, migrada. Parte delas, o cara na lista de BI, aí ele acordou para a vida, ele acompanhou o movimento e ele está aqui. Beleza? Quem é esse engenheiro de dados? É um engenheiro de dados que tem uma experiência anterior com BI. Como ele tem experiência anterior, ele vem com modelagem debaixo do braço. Modelagem de dados, lembra? Que eu falei para vocês que é um gap? Então, uma parte está aqui. Só que tem uma outra parte que é o seguinte. Lembra dos sistemas transacionais lá? Que é esse mundo aqui, ó. Lembra, né? Desse mundo? Esse mundo aqui, ó, tem muitos programadores nesse mundo, certo? Que são as pessoas que programam os sistemas. Programador. Programador, vou botar programador, ele programa sempre com uma linguagem, né? Java, Python, por aí vai. Beleza? Esse cabra aqui, ele não teve experiência com BI. E ele não tem também experiência com dados. Quando a gente fala de arquitetura, fala de ambiente, ele não tem. Ele tem experiência com desenvolvimento de sistemas, que é outra coisa. Desenvolvimento de app, desenvolvimento de rotinas. Mas ele conhece das linguagens. Por exemplo, Python. Sabe o que aconteceu? Fenômeno. Aqui, ó, não Microsoft. Quando a gente fala de AWS e Google, especialmente, e outras, até Microsoft também pode ser, tá? Mas o ferramental que lançaram no mercado para fazer esse tipo de processo de gestão e tratamento de dados, lembra que era a SQL? Lembra lá em cima? Banco relacional e só SQL.
Sabe o que apareceu aqui? As ferramentas abriram possibilidade de fazer a mesma coisa que se fazia com SQL com linguagens de programação, tipo Python. Ou seja, as empresas começam a criar seus data lakes em AWS, Google, e usar ferramentas com linguagem Python. Já ouviram falar em PySpark? Python. E o Spark é uma ferramenta aqui usada para fazer essas rotinas. Não é mais processo de ETL, é pipeline. Para fazer o pipeline, você abre o Spark. E para criar o pipeline, você escreve o programa em Python. A JUS SQL. O que aconteceu? Esses carinhas aqui, ó, estavam olhando de cima do muro o Data Lake. Aí eles viram lá que, pô, faz com Python? Ah, eu sou engenheiro de dados, então. Se engenharia de dados é feita com Python, no Spark, e eu conheço de Python, eu sou engenheiro de dados. Estão oferecendo um monte de vaga aí para ganhar um monte de dinheiro, eu vou lá. Porque aqui é desenvolvimento de sistemas está saturado, tem um monte de programador. Aconteceu esse fenômeno, ó. Um monte de gente saiu daqui e veio para cá, ó. E sabe o que é pior? O cara trabalhava com desenvolvimento de sistemas, usando Python, há 5 anos. E aí ele veio batendo, dando carteirada. Ó, eu sou sênior, sou analista de dados sênior, porque eu faço Python há 5 anos. Jesus, vocês não sabem o drama que é. A gente contrata engenheiro sênior, ele vem falando que tem experiência. Ele sabe de Python, pra caramba. E quando ele se depara com um projeto que ele precisa construir um modelo multidimensional no DW, Não sabe modelar os dados. não sabe modelar os dados, não sabe nem do que a gente está falando. Ô Marcos, hoje, hoje em dia, com toda essa mudança, né, essa atualização, vamos dizer assim, esses papéis aí, né, o engenheiro, toda a galera aí, não precisa ter assim um cunho assim mais analítico também de negócio, porque O engenheiro, você fala? eu também acho que todo mundo, para você realmente querer resolver o problema aí do cliente e ter tudo funcionando de forma mais dinâmica e mais realmente mais, como é a palavra? Com mais produtividade mesmo, porque como você falou agora há pouco, né, sobre o Python, parece que hoje é para você fazer pão, você sabe Python, tudo quanto é vaga pede Python. As empresas também entendem que realmente elas precisam disso? Ou não, é mais uma coisa da moda que está todo mundo querendo pegar aí e dar um up no salário e tudo mais, enfim. É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que é... Eu acho que é um pouco moda, tem muita moda. Se for uma visão mais objetiva, que você está trazendo mais pé no chão, acho que... Certeza que não... O mercado não é assim, sabe, inteiro. Às vezes o pessoal acho que já pede até para selecionar, né? Coloca uma vaga que nem vai usar o Python, mas se tiver o Python vai ser um diferencial, né? Agora, engenheiro sem Python, putz, se o cara vem lá do BI tradicional, era um cara de ETL que não aprendeu programação, não aprendeu Python e só sabe fazer ETL com SQL, dá fora. Agora vem o cara desenvolvendo sistemas que manja de Python e não tem nenhuma experiência com modelagem, entra. E aí o cara consegue... Porque um outro parênteses, né? Qual é a situação hoje? Déficit de profissionais na área de dados. O que isso significa? Tem mais vagas do que profissionais disponíveis. Isso é fato. O que acontece quando tem isso? Tem um desequilíbrio dos salários. Por quê? Porque os poucos profissionais são disputados por várias empresas que estão querendo, são poucos. Tem 10 empresas, tem 5 profissionais, vai ficar sempre 5 empresas tentando
contratar os que estão empregados, sempre. Então, qual que é o dia a dia do engenheiro de dados? Fica recebendo mensagem no LinkedIn todo dia, porque tem alguém querendo puxar ele, e não tem profissional suficiente. Então, nessa situação de escassez de mão de obra, que é muito agravada, alguns efeitos. Primeiro, salários super inflacionados. Eu sou engenheiro, estou quieto. Acho que estou ganhando bem, mas vem o outro me oferece para ir para lá. Amigo, estou quieto, estou feliz. Você quer pagar 50% a mais? Eu vou. Se eu estiver no meu momento, se eu achar que é bom para mim. Então fica acontecendo esse movimento de leilão. É bem fato isso hoje. Leilão, as pessoas ficam leiloando. Lógico, tem uma parcela dos profissionais que entende que, puta, não, eu estou na minha carreira, eu não vou fazer leilão agora porque eu não vou sustentar isso depois. Então, eu vou maturar minha carreira, vou esquecer o dinheiro agora e vou maturar minha carreira para construir uma coisa sólida. Poucos profissionais têm essa consciência. Porque na minha opinião, esse tipo de situação, do tipo aproveitar essa escassez e essa onda, com foco só no ganho, você vira um jabuti na árvore no futuro. Sabe jabuti na árvore que não desce depois? Alguém precisa tirar? Ou não sabe como chegou lá? Por quê? Porque uma hora vai equalizar. E quando equalizar, ele vai ser um cara com salário desproporcional. Ele vai ser mandado embora. E quando isso acontecer, vai ser difícil voltar para o mercado. E outra, ele não volta nem pelo dinheiro que ele ganhava e ele não volta nem por experiência, porque ele não construiu uma experiência sólida. Ele não subiu degrau por degrau. Então, assim, o tombo vem, a fatura vem. Mesmo para quem não sabe disso, é líquido e certo. Marcela. Marcos, em um dos nossos encontros, né, na nossa rotina aí, você e a Raquel tinham citado para a gente que era muito importante dar prioridade em aprender o SQL. Mas lá a gente trabalha como analista DataVis. Focando na engenharia de dados aqui, você citou a questão da programação com Python. Olhando para a questão da engenharia, então, a gente pode colocar o Python antes do SQL como prioridade ou o SQL, ainda assim, sendo do BI antigo, é melhor? Boa pergunta, Marcela. Eu me programei aqui para trazer SQL primeiro. Por quê? Porque eu vou levar vocês lá para o passado para aprender a modelar. Eu vou levar vocês lá para que quando vocês voltarem para cá para olhar Spark e Python, vocês já terem o que os engenheiros que migram da programação para lá não têm. Sacou? Entendi. Então, óbvio, vocês vão sair super modelando base? Não, mas vocês vão trilhar o caminho certo, que a gente entende que é certo, completo. Então, quando o Vini chegar para mostrar para vocês como manipular uma base em Python, vocês já vão ter familiaridade com a base e já vão ter manipulado ela com SQL. E já vão ter feito modelo. Então, aí vai ser só aprofundar na linguagem, mas o conceito vocês vão ter. Entendi, obrigada. Beleza? Marcos. Maravilha. É uma boa pergunta. Isso aqui, ó, eu tô bem feliz de ter conseguido dividir isso com vocês aqui, ó. Armadilha, se tornar um engenheiro sem conhecimento de manipulação de dados, SQL e modelagem, né? Programador. Realmente não fica uma coisa sólida. Sabe o que acontece com a gente aqui? O cara é contratado, vem como engenheiro sênior, aí ele vai e cai num projeto. Aí o projeto traz a dificuldade. No projeto tem que fazer uma modelagem, e aí o cara não anda. Sabe por onde começar? Aí a gente percebe, o cliente percebe, aí fica uma situação chata e tem que trocar. Não adianta, o projeto não vai para frente sem essa especialidade, né? Então, beleza. Vou pagar aqui
e vamos continuar nossa saga. Eu acho que a gente termina bem. Tá faltando só os finalmente aqui. Lembra dos datamarts? Acabou essa conversa. Não, não é que acabou. Ainda existe. Mas eu vou tirar por enquanto. Eu vou diminuir aqui, ó. Tá? Pode ter uns datamarts. Eu vou tirar para facilitar. Então, assim, em alguns casos, tem datamart. Em outros, não. Então, eu vou deixar sem. Então, essa aqui, vocês acabaram de aprender o que é uma arquitetura Big Data. A arquitetura Big Data é esse bicho aqui. Ela é dividida em 3 zonas. A primeira, dados brutos, ou raw zone. A segunda, integration, que é para manipulação dos dados. E a terceira, que é a camada onde os dados são gravados e armazenados num estado pronto para consumo. Beleza? Fabrício levantou a mão. Só uma dúvida para ver se ficou claro para mim, né? No processo antigo que nós havíamos visto ontem, os datamates seriam, após a compilação dos dados, ali tudo, né? Um relatório específico, por exemplo, se fosse para a área de vendas, teria o de vendas. Se fosse para a área sei lá, cadastro de clientes, seria de cadastro de clientes. Nessa modelagem nova, ela para naquela última, tira os datamates, e ali já vai estar, por exemplo, esse relatório específico, a gente vai conseguir puxar logo dali, para demonstrar isso para o cliente, na verdade, né? Não sei se a forma que eu estou te perguntando ficou clara. Por exemplo, no processo antigo, a gente tinha essas duas formas, né? Nos datamates ali, pelo exemplo, de duas formas. Sim. Poderia seguir já específico para um assunto que era a finalidade do trabalho no todo, né? Sim. Agora, com esse novo desenho, vai parar na área de business ali mesmo e a gente consegue extrair uma informação específica? Boa pergunta. Estou pensativo aqui porque ela meio que estraga, ela foi um spoiler, ou ela quase estraga a surpresa. Mas segura aí que eu acho que eu vou. Mas é brincadeira, não estragou não. Foi boa pergunta, né? Bem no momento certo. Ó, só que eu vou responder montando o quebra-cabeça, tá? Não vou responder na lata. Porque senão eu vou pular, vai faltar algumas peças. Combinado, obrigado. Opa, imagina. Então, ó, engenheiro de dados, a gente já pode botar um chequezinho aqui, ó. O que faz o engenheiro de dados? Certo? O engenheiro de dados, ele usou uma das 3 clouds e fez a ingestão do dado para a Rosone, fez a preparação do dado na integration e gravou o dado num estado pronto para consumir na business. Beleza? Mas espera aí, quem cria Rosone, integration e business e habilita isso e dá acesso para mim? Arquiteto Big Data define as camadas. Então, você chegou como engenheiro numa empresa, você vai falar, tem ambiente? Não, não tem ambiente. Ué, então, o que eu vou fazer aqui? Tem ambiente? Tem. Quem é o arquiteto? Qual é a arquitetura? Eles vão mostrar isso aqui. Só para não passar batido, eu lembrei agora, tem outros nomes aqui, tá? Isso aqui é uma nomenclatura. E aqui tem uma outra que é bem usada também, que é bronze, silver e gold. Beleza? Isso aqui são só essas duas coisas. Então, sempre que vocês se depararem com uma arquitetura Big Data, ou eles vão usar essa nomenclatura de cima ou de baixo. Geralmente, quando é Microsoft, quando é AWS, quando é Google, eles chamam da de baixo aqui. Geralmente. Isso aqui nasceu, essa nomenclatura, nasceu de uma
de um conceito chamado Delta Lake. Beleza? Ô, Fabrício, essa mão é antiga ou é nova? É antiga, é aquela lá. Ah, beleza. Tá bom. E essa aqui é de um outro. Aí, vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui de fenômeno. Então, ó, já vimos aqui o papel do engenheiro, o papel do arquiteto. Vamos falar do analista de DataVis? Vamos buscar um paralelo no passado. Analista de BI que fazia o Datamart, lembra? E criava o relatório? Esse cara estava onde? Na TI, não era? Era isso? Lembra? Agora, esse cara aqui, ó, analista de DataVis, aqui aconteceu uma outra disrupção. Todo mundo sabe que disrupção é assim um terremoto. É uma mudança assim do avesso. Qual que foi a mudança do avesso? Os mesmos players, os mesmos fabricantes que revolucionaram as ferramentas de armazenamento, eles também vieram com nova geração de ferramentas de relatórios e dashboards. Novas, novinhas. O que surgiu aqui? Tableau primeiro. Já ouviram falar? Tableau. O que faz com Tableau? Relatório na tela, lindo, lindo. Gráfico, clica, explode o dado, clica, altera o gráfico. Se eu quero mudar, eu arrasto e solto. Intuitivo, não preciso programar nada. É uma belezinha, Tableau. Mais ou menos junto lá com Big Data, 2015, bombou. Dominou o mercado. Dominou o mercado. As empresas todas comprando Tableau. Só se falava em Tableau. Por quê? Porque não precisava ser programador para criar relatório. Então, o que acontecia? Um carinha que pediu essa demanda aqui, ó, lá da área de negócios, da área de finanças, ele baixava o Tableau da internet e ele podia plugar aqui, ó, pá, direto, e fazer o relatório dele no arrasta e solta, sem programação, sem nada. Então, qual foi a disrupção aqui, ó? Nesse ciclo de projeto, a camada final que antes era feita por TI, BI, mudou. Não é mais a TI quem faz. É a própria pessoa que quer o relatório. Ela consegue abrir a ferramenta e consegue criar, porque é tudo muito simples. Arrasta e solta. Eu mesmo crio o meu dashboard. Eu mesmo crio o meu relatório. Eu mesmo, pessoa da área de negócios. Sabe como chama isso? Quando você vai num restaurante e se serve com a comida que você quer, é self-service, né? Ou serve em alguns lugares, né? Isso aqui é o tal do self-service BI. A disrupção acabou o BI tradicional e foram criadas ferramentas novas de self-service BI. O que significa isso? Não precisa ser programador, não precisa ter super conhecimento técnico, não precisa ser de TI para desenvolver seu próprio relatório. Beleza? O que aconteceu com o tempo? Microsoft, mesma coisa. Opa, estou perdendo espaço para o Tableau. Power BI. Power BI gratuito. Se vocês quiserem baixar Power BI na máquina de vocês, é grátis. Dá para você trabalhar na tua máquina, certo, Marcela? Marcela é especialista em Power BI já. Né, Marcela? Você. Isso aqui chama DataVis ou Data Visualization. Beleza? Só que eu vou contar um segredo para vocês. Tá acabando já. Quem criou o Tableau, quem criou o Power BI, os fabricantes, eles criaram essas ferramentas com um propósito, que é
disseminar o uso para todas as pessoas não técnicas, assim como elas usam Excel, poderem usar uma ferramenta para criar dashboards de forma simples e fácil e intuitiva. Beleza? Essa é a premissa da criação. Eu não estava lá, mas eu sei. Confia em mim, tá? Mas, ó, lembra da história da curva de adoção do mercado para as coisas novas? Leva tempo. Então, todas as pessoas das áreas de negócios estão prontas para usar Power BI e fazer o seu próprio relatório? Não. O que está acontecendo hoje? As pessoas de TI que aprenderam Power BI ou as empresas de consultoria como a nossa pegam demandas, as pessoas pedem, a gente cria. Depois que a gente cria, a gente entrega. Aí o cara mais esperto ou mais afim até faz a manutenção depois, ele mesmo. Ele sustenta aquilo, né? Fica pedindo muita coisa quando precisa alterar. Lembrando que no BI tradicional, se o cara quisesse mudar uma cor do relatório, ele tinha que abrir demanda para TI. Se quisesse acrescentar uma coluna, tinha que abrir demanda para TI. Não precisa mais disso. Então, assim, é importante entender que essas ferramentas são de uma geração que foi desenvolvida para pessoas de negócios aprenderem a usar e se servirem e criarem seus próprios relatórios. Não ter que mais pedir para TI. Agora, momento de mercado realista. Vai demorar, porque ainda não aconteceu. Do mesmo jeito que lá no passado, quando inventaram o Excel, demorou para todo mundo aprender a usar o Excel. Mas chegamos lá. Hoje qualquer pessoa usa Excel. Então, a tendência é que todo mundo saiba usar Power BI. E só pergunte, onde estão os dados? Então, precisa ter um data lake para servir o self-service BI, beleza? E quem que carrega dados neste data lake? Nós, engenheiros de dados. Beleza? Engenheiro de dados faz relatório? Não, engenheiro de dados prepara os dados. Prepara o ambiente com os dados. Para que, então, o analista de DataVis ou uma pessoa que vai consumir, fazer uma análise, faça a leitura do dado que você produziu como engenheiro, para que dali para frente ele faça a análise que ele quer fazer. Você está entregando os dados e a análise ele quem faz. Por isso que eu comentei com vocês no começo que o engenheiro faz análise. Não, análise do dado, vai comparar, vai pensar no negócio, vai responder perguntas de negócio. A rigor, não. A rigor, ele analisa ali o escopo do dado. Mirelle. Oi. Então, Marcos, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, que foi o seguinte, né? A gente está nessa divisão aí diríamos, de tarefas, né? O que é o papel do analista de DataVis e o que é antes. Quando a gente fala ali no Power BI, o Power BI, quando você está antes, né? Antes de montar o dashboard mesmo, assim, né? Você tem que puxar os dados. E algumas vezes você pode, né, encontrar o dado já totalmente pronto, ou às vezes nem totalmente pronto, né? Você precisa fazer algumas transformações nos dados, algumas coisas ali. Essa função de transformação de dados, ela entra para quem essa demanda? Assim, né? A rigor. Não que vá sempre ser para quem deveria, né? Mas a rigor. Quem que é essa pessoinha? A pergunta é muito boa. Pena que a gente só tem 5 minutos. Mas vamos lá. Pode ficar para amanhã também, não tem Peraí. problema. Peraí que eu vou, só para não esquecer aqui, porque senão a gente pira. Beleza. Tem um fenômeno aí, Mirelle. Um outro fenômeno, que é o seguinte. Essa pergunta é muito boa, que me faz contar para vocês um pouco da realidade. O que eu estou contando aqui para vocês é conceito.
Então, putz, isso aqui, ó, foi feito para isso. Essa é a ordem natural das coisas. Madison, você está com a mão levantada? Você quer falar antes? Desculpa. Não vi. Sim, sim. Mas A minha desculpa, pergunta... mas acho que só queria responder a Mirelle, é o Sim, mesmo tá. ponto ou não? Ou é outro? Só para você para eu não deixar Eu ela. acho que iria mais ou menos no contexto também, Ah, porque então manda. Então manda. porque a pergunta seria se, tipo, seria fundamental, importante a equipe de engenharia de dados manter contato direto, tanto com a equipe de ciência de dados quanto de análise de dados, análise de data vis, né? Madison, isso é líquido e certo, assim. O engenheiro, ele tá de mão dada com essa galera. Eu acho que De era mão essa dada. pergunta da Fernanda anteriormente, para entender qual é o contexto que está Sim. inserido, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui que, respondendo a Mirelle, rapidinho. Isso aqui que eu contei para vocês é como manda o figurino, tá? Só que o que que aconteceu? Sempre acontece essas coisas, né? Eu vou fazer um paralelo aqui, ó, total paralelo, tá? É outra realidade que eu vou pintar aqui, tá? Eu vou tentar ser rápido, mas eu acho que eu não vou conseguir falar em 3 minutos. Alguém, tudo bem para vocês? Ou vocês querem continuar amanhã? Não, pode falar agora. Então, Pode bora. continuar. Ai, caramba, viu, Mirelle, você fez uma pergunta daquelas, mas que é bem rica, porque vocês vão entender uma coisa bem importante. Quando a Microsoft lançou o Power BI e ficou provocando o mercado e as empresas com Power BI, o que que aconteceu? Vamos pegar o mesmo carinha lá da área. Fala uma área de negócios aí para me dar uma ajudinha. É o analista do RH, vou botar, tá? Analista de RH. Esse carinha aqui foi lá no site da Microsoft. Site da Microsoft. E baixou o Power BI na máquina dele. Essa história que eu vou contar para vocês é, é, é muito, muito, muito recorrente. O meu trabalho, que é de consultoria para os clientes, quando eu chego lá, eu escuto sempre isso aqui, sempre. O analista de RH, eles não me contam assim, né? Desse jeito. Mas o diagnóstico é esse. Esse carinha tá cansado de pedir para TI, que TI não entrega o relatório, e ele precisa entregar para o chefe dele um relatório bonito, bacana. O que que esse cara faz? Esse cara vai lá no site da Microsoft, baixa o Tableau na máquina dele. O Tableau não, perdão. Baixa o Power BI Desktop, que é na cloud da Microsoft. Então ele vem aqui, ó, na cloud. Uma cloud bem oval. E aí é grátis, online. O que que ele faz? Ele pega, extrai os dados aqui, ó, que ele tem direto dos sistemas e gera um monte de planilha Excel. Mas muita planilha. Porque ele consegue exportar relatório do Excel, dos sistemas. Então ele vai lá nos sistemas e exporta arquivo texto, Excel e fica com um monte de dado lá. Só que ao invés dele montar um relatório na planilha, que é coisa do passado, feia, o que que ele faz? Pega o Tableau que ele baixou na máquina dele, vai lá no Power BI e liga com um monte de planilha de Excel dele aqui. Um monte. E puxa tudo para cá, ó. Não são só 3, não, é dezenas de planilhas. Sabe o que acontece aqui?
Quando ele pega o dado no Excel, aqui do jeito que ele exportou, ele está pegando o equivalente a raw zone, vocês concordam? Ou seja, dado bruto, não está tratado. Não fez amarração, não fez nada, não está limpo, não está tratado, não tem depara. Isso que eu ia falar agora, o deparo tá horrível, cada lugar Exato! tem Aí nome, sabe o que esse cabra faz? Esse cabra é tipo um super-herói. Mas ele está construindo um monstro. Ele vai no Power BI e ele aprende SQL. E dentro do Power BI ele consegue, com SQL, tratar esses dados, fazendo de conta que é um engenheiro. Ele se passa por engenheiro e cria todas as regras que são feitas aqui, ó, no servidor de Big Data, ele faz dentro do relatório do Power BI. Aí esse troço fica tão complexo de linguagem, tão pesado, que quando vai rodar o relatório, não roda, demora 10 minutos. Fica horroroso. Aí o que ele faz? Liga para a consultoria. Ô, da Strategy, estou com um problema no relatório aqui. É isso que acontece. Aí o que a gente fala para eles? Não, mas isso aqui não pode. Por que você baixou o Power BI na sua máquina? E por que você está usando as planilhas de Excel? Porque a Microsoft fez um produto super aberto. Imagina, numa pequena empresa, numa veterinária, num pet shop, tá ótimo isso aqui. Tá perfeito. Pô, eu quero fazer um dashboard do meu pet shop. Eu tenho meu cadastro, meus dados numa planilha de Excel, eu vou fazer um belo de um dashboard. E tá tudo bem. Só que o cara da RH, estamos falando de um contexto de 10 centenas de sistemas. E o cara vai com fé. Vai com fé e cria o monstro. Só que logo ali ele cai no buraco. Quando a gente chega e vê essa situação, o que a gente fala para os caras? Olha, tá certo usar Power BI no negócio, tá certo, mas não assim. Porque o que aconteceu? Ele criou um monstro pior do que a planilha de Excel que ele tinha antes. Porque não é todo mundo que vai conseguir entender o que está lá dentro e vira a caixa preta. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desconstruir isso. Então, eu vou falar para vocês rapidinho o caminho de solução. Quando a gente chega lá e é uma empresa grande, às vezes a empresa tem um data lake, mas o cara quis cortar caminho e resolver tudo por conta própria no Power BI. Aí, o que a gente fala para eles? Ó, nós precisamos abrir esse Power BI, entender tudo que o cara fez lá, pegar todas as regras de transformação de dados que foram feitas dentro do dashboard e transferir para o Data Lake, para o engenheiro. O engenheiro precisa tratar esse dado e entregar o dado mastigado no modelo, na camada business. E aí, quando você montar o teu relatório, você monta consumindo o dado da camada business que já está tratado, já está processado, já está tudo feito, tudo amarrado. Não precisa processar nada no Power BI, só mostrar. Por isso é uma ferramenta de data vis. Mas a Microsoft botou um requinte aí para se quiser fazer um tratamento. Então dá para fazer tratamento lá. Mas é igual veneno, tem que usar na medida certa, senão mata. Remédio, né? Entendi. Você respondi, Mirelle? Respondeu sim. Eu acho que tá faltando a parte de como que resolve isso. Ou como não faz isso. Como não fazer isso, né? Porque e se a empresa é pequena? Porque quando a empresa tem um data lake, beleza. Né? Às vezes a pessoa nem sabia. Vamos supor, o analista de RH, querendo resolver o problema dele, ele Excelente nem pergunta. sequer perguntou da onde que tira o dado, né? Eu vou tirar da onde eu sei que Vou tem. Não exatamente do melhor lugar. Não, perfeito. Mas você está me dando condição de botar a cereja em cima do bolo agora. Vou botar a cereja em cima do bolo. Ó, pô, a empresa é pobre, a empresa não tem data lake, a empresa não tem essa. Como é que resolve esse problema? Vai continuar fazendo um monstro no Power BI? Não, porque não é sustentável. O que faz? Vai lá para o cenário do BI, ó. Você só precisa ter um SQL ou um banco de dados, pode até ser free, e você constrói um modelo multidimensional lá.
Quando você construiu o modelo multidimensional, você trouxe para dentro de um banco de dados aquilo que é tarefa de banco de dados, que é processar. E não o Power BI. Power BI não é tarefa dele processar. Mas sabe por que ele processa? Até um certo ponto. Porque ele trouxe... Aí é a última coisa que eu vou falar para vocês que é legal saber. Quando eles criaram essas ferramentas, lembra que tinha os datamarts lá no passado? E os datamarts, eles faziam pré-processamento das visões para ter performance nos relatórios? Lembra disso? Então, essa camada de datamarts era necessária porque ele pré-processava para quando o cara abrisse o relatório, abrir rápido. Tá? O que aconteceu aqui? Os caras mataram a pau, porque quando criaram essas ferramentas de DataVis, eles criaram um novo método de processamento que chama in-memory. Então, ele carrega um dataset de dados em memória e processa. Coisa que os relatórios do passado não faziam. E esse processamento in-memory fez a vez do datamart. Então, ele é bom de processamento, ele é bom de performance. Ele foi criado assim. Mas a galera abusa. E aí ele não aguenta. Até aqui, beleza? Nós acabamos de fechar a conversa. E aí, putz, mais 5 minutos? Vocês vão me odiar? Mais 5 minutos para a gente encerrar? Ó, aqui, ó, consumo e preparação. Nesse mundo aqui, nesse mundo atual, tem duas finalidades diferentes. Quando se fala de dados, uma finalidade é preparação dos dados. E o engenheiro está nessa banda. Preparação dos dados. E tem a galera do consumo dos dados. Então, ferramentas de Self-BI é uma vertente de consumo do dado que foi entregue pelo engenheiro na arquitetura X. Tá? Para fechar a brincadeira, e aí, o que aconteceu aqui nessa revolução total? O consumo foi um negócio que virou... Lembra que lá em cima era só relatório que saía no final? E ó, relatórios e dashboards é o que a maioria precisa, tá? Mas é uma forma de consumo. Já ouviram falar em Analytics? Já, né? Sabem que diabo é isso? Mais ou menos, né? Ou é claro já? Analytics. Eu vou botar aqui entre parênteses. E esse raio de Analytics é bom saber que é a mesma coisa que a velha modelagem matemática. Velha. Mesma coisa. Então, o que se faz aqui? Se consome os mesmos dados da camada business. Ó, o cara vai no mesmo lugar. Mas esse cara, ele é tão fera, esse engenheiro de machine learning ou cientista de dados, que ele às vezes vai lá na Houzone. Tá? Ele é o único ser que pode pisar aqui na Houzone. As pessoas de DataVis não podem pisar na Houzone, porque o engenheiro controla isso e entrega o dado para a DataVis lá na última. Esse cara usa o tal do R, que é aquela coisa de estatística, e ele cria modelos estatísticos, faz análises avançadas nas mesmas bases que o pessoal usa DataVis. E esse é o cabra que nós botamos aqui, ó, cientista de dados. Tá? Então, cientista de dados está... Passamos por esse aqui? Passamos por esse aqui. O que o cientista faz? Vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se é claro para todo mundo. Tarefa do
analista de DataVis? Vai criar um dashboard de um determinado assunto onde as pessoas vão poder ver indicadores, que é a análise. Quando a gente pega dados passados e olha para esses dados passados e sumariza, transforma eles em indicadores, beleza? Então, ó, eu leio as vendas que aconteceram no passado e aí eu vou criar um indicador que é quantidade de vendas por vendedor por mês. É um indicador. Isso se chama análise descritiva, porque você descreve o passado. Então, dashboards e relatórios geralmente estão nessa seara da análise descritiva. Só que é o seguinte, quando você vai fazer o seguro do seu carro, da sua moto, você manda os dados lá para a seguradora e eles aceitam ou não fazer o seguro, mais ou menos, pelo valor, não é? Quando não quer fazer, manda o valor lá em cima, às vezes manda abaixo. Sabe por quê que eles fazem isso? Porque eles pegam os seus dados e eles analisam e fazem uma análise não descritiva. Eles pegam as variáveis dos seus dados e fazem uma análise preditiva, que é futura. Ou seja, com base nesses dados, eles olham para o passado como se fosse fazer o descritivo. Então, pega lá, Fernanda Quid 2020, Fernanda. Não, vai parecer que eu estou querendo o pior para você, né? Em termos de espaço. Fernanda, é ruim, né? Fernanda escolhe um carro. Fernanda é o carro que eu tenho. Fernanda Compass. Não, você está brincando. É o carro que você tem mesmo, Quid? Eu tenho um carro, mas eu sei que o Quid é ruim, ele já teve muito recall, né? Então, quando você manda os dados, Fernanda, que mora no CEP da faixa X, seu CEP, modelo do carro, Compass, ano tal, o que eles fazem? Eles olham para os dados passados e verificam se houve sinistro com essa combinação. Qual que é o nível de sinistro dessa combinação? Teve pouco ou teve muito? Ou seja, estão roubando muito Compass naquela região ou não? Tem muito problema ou não? Quando eles fazem essa análise do passado, eles projetam o futuro. Então, ó, se teve pouco, eles projetam um futuro dizendo você tem baixo risco e aí manda um preço para você baixo. Quando é o contrário, teve muita incidência de sinistro, roubo naquele modelo, naquele CEP e tal, eles usam esse aprendizado do passado e projetam um futuro de alto risco. Que, ó, aconteceu muito, a probabilidade de acontecer é alta. Isso a gente navegou foi para análise preditiva, ou seja, eles estão prevendo, não é fato, é uma previsão. E aí eles trabalham com essa previsão para controlar o nível de sinistro da empresa, para manter a rentabilidade boa. Então você percebe que isso não é trivial, não é uma análise para montar um indicador, que você vai lá e soma e monta. Não, você fez uma análise, você faz uma projeção. Análise preditiva não é um analista de DataVis que faz. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é um bem antigo. Seguradora faz isso desde sempre. Mesmo antes de ter Big Data, cientista de dados. Mas é um caso simples. Bom, eu gosto disso, eu quero fazer análises, vou descobrir se vai chover em 25 de dezembro de 2026. Putz, sua praia é cientista de dados. Beleza? Cientista de dados, quando você tem data lake, você pode trabalhar, ele pode brincar no mesmo parquinho. Por que parquinho? Porque o cientista de dados vai querer, por exemplo, fazer modelo usando reconhecimento de imagem, som, dado não estruturado. Ele que brinca com essas coisas. E o ambiente de Big Data deixa. Ele tem essa flexibilidade. Beleza? Esse é o cientista de dados. Esse cara é um mito.
A maioria não é. A maioria que está lá com crachá de cientista está fazendo o quê? Engenharia. Um monte por aí. E a empresa não está com os dados dela preparados para fazer ciência de dados. Os dados estão todos bagunçados. Aí contrata o cientista achando que o cara vai fazer chover. Aí o cara vai lá e se depara com os dados todos bagunçados. O que ele faz no final do dia? Trabalho do engenheiro. Ele fica frustrado e sai fora depois de um tempo. E a empresa fica sem a mágica que ela estava esperando. Só passar por cima para a gente encerrar esse blá 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 conceitual. E amanhã a gente já começa a falar de modelagem. E SQL. Não para por aqui. Big Data é tão incrível que ele deixa ter, por exemplo, uma rotina, programa que foi feito, que fica ali observando os seus movimentos num aplicativo, num site, e baseado nisso ele roda um modelo feito pelo cientista, e ele pode até aprender alguma coisa automaticamente com esse processamento, porque ele foi criado assim. Não é um aprendizado tipo vai aprender tudo igual a gente, não. Do jeito que ele foi criado por quem programou, e eu dou exemplo na próxima, se vocês quiserem, tá? Ele cria um pouco algo mais inteligente, algo automatizado mais inteligente, que aprende com o próprio processamento dele e se altera. É como se ele se autoajustasse. É um modelo que eu falei do preço de seguro, que fica rodando automaticamente com os dados entrando. Imagina que ao invés de mandar para o corretor, você entra no aplicativo, escreve os dados, e ele roda o modelo automaticamente. Esse modelo lê o Big Data, o Data Lake, e aí ele aprende, por exemplo, alguma coisa diferente e altera o resultado final, sem intervenção humana. Machine Learning. Engenheiro de Machine Learning é essa criatura aí. É mais mítica ainda do que o cientista de dados. Beleza? Ó, acabamos com todo mundo aqui, hein? Engenheiro de Machine Learning. Então agora vocês podem chegar na entrevista e falar, não, eu sei o que cada um faz e o que eu faço é engenharia. Ou ajuda vocês a definir caminho, né? Porque aqui está claro o que quais são as competências, qual é o caminho a ser trilhado por cada um, né? Que é a brincadeira. Pô, eu gosto de manipular dado. Eu gosto de transformar os dados e criar uma base íntegra, bonita, boa de usar, confiável. Gosto de mexer com dado. Engenheiro. Não, eu gosto de trabalhar paleta de cores, diagramação de tela para criar visualização da informação de forma que brilhe os olhos das pessoas, das empresas que vão consumir, fazer gestão, tomar decisão. DataVis. Power BI é o seu caminho. Não, eu gosto mesmo de mexer com encanamento, com infraestrutura, né? Arquitetura, é outra história. E coisas mais avançadas, análises mais avançadas, cientista, engenheiro de machine learning. Senhores e senhoras, 20 minutos passaram mais do nosso horário, hein? Olha, estou exausto, mas eu acho que hoje a gente fechou com chave de ouro. Tudo que eu tinha para passar de conceito para vocês, tudo do passado até hoje, acho que a gente fechou com chave de ouro em 3 dias. E aí, eu já vou ver se vocês têm alguma pergunta. Nossa, nós exploramos até uns problemas comuns aqui, que a Mirella levou a gente para lá. Eu vou até... Não sei se eu deixo isso aqui, depois eu vejo. Mas o que eu queria dizer só é, próximos capítulos, próximos episódios. Eu mandei um link para vocês no Discord, que é uma ferramenta case para a gente modelar banco de dados lá, tá? Então, a gente vai fazer agora, daqui para frente, umas sessões mais interativas. A gente vai usar ferramentas, e aí a gente vai construir juntos, passo a passo, modelinhos de dados transacionais, que é
como vocês vão encontrar as fontes. Depois a gente vai aprender a manipular dados com SQL. Depois a gente vai aprender a criar um modelo multidimensional com esses modelinhos transacionais. Beleza? E aí lá na frente vem o Vini para mostrar para vocês esse ambiente cloud, engenharia raiz mesmo, programação. E no final vem o Lean para dar um banhozinho de loja de DataVis. Vai mostrar Power BI, vai a praia da Marcela. Por enquanto, né, Marcela? Não sei se você vai debandar para engenharia. Quem sabe, né? Beleza? Alguma pergunta, algum ponto, consideração? Eu não. Eu só tenho a agradecer. Opa, eu que agradeço também. Dei mais uma aula show. Valeu, Top. Fernando. Valeu, Fabrício. Valeu, Bruno. Bom, fico feliz. Fico feliz que vocês estejam gostando e tô com essa sensação também, que vocês estão conectados. Então, tamo junto. Legal. Então, muito obrigado. Boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã. Amanhã é tipo sexta, né? Pra gente. Tá bom. Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Obrigado, Boa Marcos. noite. Valeu.